Às vezes a sua cura está no não que você não disse. Você se exige tanto, você se cobra tanto. Será que realmente precisa disso tudo? Ou será que essa cobrança ela é externa, né? É o meu parceiro que tá jogando essa cobrança em mim? É minha mãe ou meu pai que esperam isso de mim? Eu tô vivendo um projeto, um sonho do outro ou é algo genuíno? Né? Então, assim, realmente entender, porque se tem esse comportamento desse excesso de cobrança, significa que algo ali tá deslocado, tá inadequado. Lascou tudo. Vai dar tudo errado, eu tô mentindo, eu recebi uma promoção e vai todo mundo perceber porque eu não sou adequado para esse trabalho. De repente, conquistou um boyzinho ali, maravilhoso. Eu falo assim, ela vai descobrir, ele vai descobrir quem eu sou, vai dar ruim, espera aí. E aí a pessoa começa realmente, ela se sabota. O pior carrasco é a nossa própria mente, né? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E aí, você já se pegou pensando, não sou boa o suficiente? Sou uma fraude? Se você se identifica com essas perguntas, saiba que isso tem nome e a Lu já vai contar pra gente. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e siga nas redes sociais. E aí, Lu, o que é isso? O nome disso é síndrome do impostor. É quando você, de repente, desvaloriza suas conquistas e fala assim, é certeza que alguém vai descobrir que eu sou uma fraude, que eu tô mentindo, que eu não mereço nada disso, e o coraçãozinho fica lá apertado. E muitas vezes, né, Cli, a gente recebe paciente em consultório com a tal da autossabotagem, né? Onde que a autossabotagem nasce? Na síndrome do impostor. A pessoa não acredita nela mesma e fala assim, ai, enganei mais um. Acho que é uma frase muito emblemática, né? Enganei mais um. E é um termo, né, Lu, assim, que... Primeiro, né, é importante entender que não é um diagnóstico clínico, não está nos critérios do DSM, do CID-10, mas é uma característica que a gente observa, né? Através da síndrome do impostor, nós percebemos ali características ansiosas, depressivas, e aí se ela está ativada, o que acontece? A autossabotagem, né? Por exemplo, teve um estudo que quando iniciou ele, foi feito um levantamento que 70% dos profissionais tem esse pensamento, né? Não sou bom o suficiente, sou uma fraude, e isso não é a realidade, né? Mas você já pensou uma coisa? Seguinte, porque assim, esse episódio, ele tá completamente descaracterizado. A gente tá no cenário Serenamente, que vocês conhecem, a nossa mesinha tá do lado de lá, inclusive, depois eu tiro uma foto aqui, durante a nossa gravação eu tô saindo completamente do roteiro, tá? Né, Bia? Tô saindo do roteiro, eu vou tirar uma foto neste momento eu vou tirar uma foto e eu vou mostrar pra vocês. Essa foto vai sair no nosso podcast. Então, que acontece? A gente tá descaracterizado aqui para você perceber, para as pessoas perceberem também que a vida ela é dinâmica. Exatamente. Né? Nada tem regra. Embora a gente tenha o nosso roteiro, a gente tenha as nossas questões, quando a gente entende que a ansiedade, ela nasce de uma cristalização também, que a pessoa ela precisa estar daquele jeito, senão ela se perde, senão ela se descontrola, na falta de controle do ambiente, ela se descontrola e parece que está tudo errado, ela fala, lascou tudo. Eu não posso falar outra palavra, lascou tudo. Vai dar tudo errado, eu tô mentindo, eu recebi uma promoção e vai todo mundo perceber porque eu não sou adequado para esse trabalho. De repente, conquistou um boyzinho ali, maravilhoso. Eu falo assim, ela vai descobrir, ele vai descobrir quem eu sou, vai dar ruim, espera aí. E aí a pessoa começa realmente, ela se sabota, né? Porque às vezes isso daí vai para a zona de conforto, né, Cli?
Porque assim, essa autossabotagem, qual é o grande problema, né? Quando você tem esses pensamentos de que você é uma fraude, de que você não é bom o suficiente, você vai ceifando os seus sonhos, seus planejamentos, você vai deixando de crescer na profissão, num relacionamento que pode ser bacana. Por exemplo, num relacionamento, né, Lu? Vamos colocar como que essa síndrome ela se manifesta. Você vê que aquela pessoa insegura acha que o parceiro, a parceira nunca é bom o suficiente, fica aquele medo, aquela insegurança de perder a pessoa, né? Porque ele sempre acha, é como se fosse ali uma ilusão de inferioridade muito grande, né? É uma distorção da própria imagem. A pessoa, ela tem o potencial, mas ela não acredita que ela tenha, né? E você vê, ela sempre coloca um objetivo muito além. Então, por exemplo, tem casos assim, então a pessoa chega e fala assim, mas eu sou uma fraude, eu nunca vou chegar lá, não sei o quê. E aí, eu pergunto em terapia assim, mas comparado a quê? Porque a gente tem aí a comparação, que é natural do ser humano. Gente, é natural a comparação do ser humano. A gente precisa se comparar a algo para ter objetivo, para ter meta. Então, a comparação, a gente tem como um parâmetro, né, Cli? Ela não pode estar numa graduação muito alta. Exato, desproporcional. Desproporcional. Então, para e pensa, eu tô me comparando a quem? Fulano, tá bom. Você já parou para reparar que na lista do fulano tem alguém que é muito maior que ele? Que se você magicamente se tornar o fulano, né? Vamos lá, você vestiu a skin do fulano. Você vai chegar lá e você vai perceber que ele também, de repente, se compara com alguém. Pode ser que ele também se ache uma fraude? Sim, e isso é importante, né, Lu? A questão da comparação, até uma das formas de lidar com a síndrome do impostor é a questão das redes sociais. Você aí de casa, quem que você está seguindo? Com quem que você está se comparando? Né? É com aquela pessoa que tem uma história completamente diferente da sua? É aquela blogueira que tem aquele corpo todo ideal, toda outra história, outra realidade, né? Então, assim, até saber o que você segue, o que você alimenta, porque dependendo quem você está seguindo tá te fazendo mal, né? Porque você está comparando realidades e situações muito diferentes. Então, assim, eu vou me comparar à minha história de vida. Então, para você que se identifica com a síndrome do impostor, que você que acha que não é bom o suficiente, eu quero dizer para você essa mensagem hoje. Olha a tua trajetória, olha as dores que você já enfrentou, as lágrimas que você já enfrentou, respeite a sua cicatriz, porque nós temos que ter a autocompaixão. Sim. Porque o que falta na síndrome do impostor, né, Lu? Autocompaixão, não é verdade? Autocompaixão, misericórdia, né? E perceber que cada pessoa é um universo. Sim. Né? Então, é importante se comparar para você ter meta, para você saber que você pode atingir aquele lugar ali, mas não colocar como regra da sua vida que tudo é inatingível e que você nunca vai superar nenhuma expectativa, né? Então, nunca nada será suficiente para uma pessoa que se acostumou com a zona de desconforto, né? De se colocar sempre numa rotina caótica. Porque assim, dessa questão da síndrome do impostor, o que eu vejo? Um comportamento para você ver se acontece com você aí de casa. Nos meus pacientes, aquela pessoa que tem essa característica, ela é muito intensa, por exemplo, ao trabalho. Ela trabalha muito, ela fica horas depois do horário de trabalho para ser, digamos ali, perfeita. É aquela pessoa que no relacionamento ela se dedica muito. Então, sempre para o outro, a pessoa ela tá ali disposta a cuidar do outro, mas quando é para ela tem uma atitude de autoflagelo, né? Ela não se ama, ela não tem empatia com ela mesma, e é onde você falou, quando é para a própria pessoa, vem a autossabotagem, começa a procrastinar, porque é para ela. Se fosse para fazer para o outro, ela fazeria mesmo não tendo força, né? Exatamente, e eu acho que tem um componente aí que é muito importante, que é assim, a pessoa, ela começa a se despedaçar em função do outro. Então, é você que está me vendo aqui. Se você tem a necessidade de sempre ser a boazinha, o bonzinho da história, vamos pro ditado.
Todo bonzinho morre coitadinho. E saindo um pouco desse ditado, a gente precisa entender o seguinte: não é uma obrigação da pessoa de sempre atender a necessidade do outro. Assim como também não é uma obrigação do outro reconhecer o seu esforço sobre-humano para ser eternamente grato a você. Até porque eternamente grato ou compromissado é só com o capeta. E eu acredito que você não seja o tal, né? A Bia rindo. Porque isso daqui, ela não queria que fosse pro podcast, mas vai. Mas é isso, né? Ter esse autocuidado, né? E tem um efeito que a gente fala que as pessoas que têm a síndrome do impostor são pessoas que elas tendem a minimizar as qualidades delas, né? Então, são pessoas, e na verdade é o contrário, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho a síndrome do impostor, eu não sou bom o suficiente. Mas na realidade, quando nós olhamos para essas pessoas, são pessoas altamente capacitadas, né? Então, assim, na verdade, por exemplo, essa semana aconteceu uma paciente minha, super querida, ela chegou pra mim, me contou uma história que uma amiga, né, ela trata depressão, uma amiga viu um corte em alguma rede social de 30 segundos e essa amiga achou que entendia o que era o transtorno da depressão, que ela era PhD, pós-doc. Corte, ela viu o corte, 30 segundos, tem gente que se forma, né, pra tratar a depressão em 30 segundos. No Reels, se forma no Reels. Isso, no Reels. E ali, com aquele corte, ela achou que aqueles 30 segundos ia resolver a depressão dessa paciente minha. E foi com todo um peso muito grande. E o que eu quero trazer com isso? Muitas vezes, quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais certezas ela tem, né? É aquela velha história, né? Tudo sei que nada sei. E é muito interessante. Quanto mais a gente estuda um conteúdo, mais abre aquela janelinha de dúvida. E se isso acontecer? E geralmente, com a pessoa que tem a síndrome do impostor, não são pessoas rasas, não são pessoas assim, são pessoas que sabem muito, mas aí não acreditam nessa competência, né? Isso, e são pessoas extremamente qualificadas para buscar. Então, são buscadores. Se a gente for olhar, são buscadores. E eu acho que eles têm algo que é muito importante, principalmente durante o tratamento, né, da ansiedade, TAG, que é assim, eles são pessoas que têm, uma grande parte deles tem capacidade de organização e planejamento. Sim. Né? Então, eles sabem aonde querem chegar, né? Se organizam, se planejam, porém, durante o processo, né? O percurso, eles pegam o chicotinho e saem pelo caminho se machucando. Então, falta muito autoconhecimento, falta olhar para a própria trajetória para entender que tem muita gente olhando para você e que te admira. Tem muita gente também que você está admirando e que tem uma trajetória que está há muitos anos na sua frente. Então, por exemplo, rede social. Você vai se comparar ali a rede social de alguém que tem... Vamos supor que você queira ter muitos seguidores na sua rede social. Falando desse tema, né? E aí vai lá e olha e fala assim, nossa, mas fulano de tal tem 100 mil seguidores. Eu nunca vou chegar lá. O fulano não apareceu na rede social com 100 mil seguidores. Ele também teve uma trajetória. Então, não adianta apressar. A gente tem que ser autêntico, claro, dentro de um parâmetro, né? Ali, do possível. Mas entender que é um processo. Aquela velha história, né? Uma grande jornada começa com o primeiro passo, né? Então, assim, ninguém começa grande, ninguém começa com destaque, né? A gente pode ver até mesmo nas mídias, né? Muitos artistas que às vezes têm aquele crescimento meteoro, né? Quantos conseguem sustentar isso daí? Porque não tem base, não tem estrutura, né? Na vida da gente é assim. Eu falo, as nossas cicatrizes, elas é o que nos
outros fazem, né? Na verdade, a cicatriz opa, passei de fase, né? Ninguém quer ter cicatriz, mas a gente vai ter, né? Vai. E assim, de repente, a gente precisa entrar em contato com as vozes internas, porque a síndrome do impostor, às vezes você tá se achando. Sim. Você tá bem, você acordou naquele dia, você se achou linda na frente do espelho, a melhor profissional e tal. De repente, vem um abençoado, faz um comentário e você vai tudo por água abaixo. Então, a gente precisa ir devagar para se estruturar, para ter aquele alicerce mesmo. Sim. Né? Eu costumo dizer assim que pior que tirar 2 é tirar 10. Sim. O pior de tudo é tirar 10. Porque assim, ser o melhor aluno da sala tem um peso absurdo, porque o dia que você tirar 9,8... não é o suficiente, tem que ser o 10, né? Você vai pra morte. Isso é um ponto importante, né, Lu, que você trouxe. Você aí de casa, observe, né, o que você trouxe dessas vozes. Porque às vezes você tá ali bem, mas é o esposo, é a esposa que vai minar a sua autoimagem, né, que vai minar ali a sua capacidade. Então, assim, para e pensa. Você se exige tanto, você se cobra tanto. Será que realmente precisa disso tudo? Ou será que essa cobrança ela é externa, né? É o meu parceiro que tá jogando essa cobrança em mim? É minha mãe ou meu pai que esperam isso de mim? Eu tô vivendo um projeto, um sonho do outro ou é algo genuíno? Né? Então, assim, realmente entender, porque se tem esse comportamento desse excesso de cobrança, significa que algo ali tá deslocado, tá inadequado, né? E você sabe que, assim, agora só vendo o contexto e as causas, né, é uma síndrome que atinge muito mais as mulheres do que os homens. Sim. E na sociedade que a gente vive, né, tem muito assim, a gente cresce ouvindo, o que os vizinhos vão pensar, o que a sua tia vai pensar. Sim. Então, a mulher, ela já vem com uma carga. Eu lembro que eu tinha um professor de psicopatologia que ele falava assim, gente, não é à toa que mulher tem uma cruz no símbolo, né, o feminino. Sim. Então, a gente carrega muitas culpas, muitas preocupações e a gente traz ao longo da vida essas vozes. Esse o que o outro vai pensar. Então, acredito que seja muito difícil, né, Cli? Manter a autenticidade, ou se bancar ali de acordo com o que a gente, né, tô falando da gente, nós mulheres, achamos interessante, porque essa comparação e esse peso vem desde pequenininha. Desde pequeno, e eu falo, Lu, que talvez até piorou com as redes sociais, né? Que virou uma terra sem lei, né? As pessoas falam o que querem, não têm a responsabilidade emocional em relação ao outro. As pessoas ali fazem comentários assim, que você lê, você imagina, nossa, quanta maldade, quanta perversidade, né? Você vê que é um comentário que não é para expor a opinião, é um comentário para machucar o outro, né? Então, assim, piorou por causa disso. E o que eu vejo? Então, nós vivemos numa sociedade que fica retalhando as pessoas, né? Ali podando, criticando, em busca de um ideal de tudo na vida que a gente sabe que não existe. E, por outro lado, na outra ponta, as pessoas, elas não sabem se acolher e não sabem, por exemplo, receber elogios. Se você vê uma pessoa, você elogia, nossa, sua roupa tá linda. Não, mas não sei o que, tenta disfarçar, né? Tenta minimizar. Então, assim, as pessoas hoje em dia não sabem receber elogio, né? Como se elas não se sentissem dignas de receber aquele elogio, como se fosse errado, né? Exatamente. Você tá com uma roupa linda, maravilhosa, a pessoa vai te elogiar, você fala assim, paguei baratinho. Ninguém tá perguntando quanto você pagou, querida. Só tá te elogiando, fala obrigada, né? Então, a gente tem essa dificuldade em receber. Então, assim, se eu tenho dificuldade em receber um elogio, como é que eu vou receber um grande amor? Como é que eu vou receber uma promoção, um salário, uma oportunidade? Eu não me sinto merecedor. A síndrome do impostor, ela fecha portas, né? Ela vai enjaular a pessoa, porque ela nunca vai se sentir digna de nada na vida. Não. Né? Então, ela sempre vai ser aquela que vai se colocar por último. E aí, com esse comportamento, o risco de evoluir para um transtorno de fato, como o transtorno depressivo, é enorme.
né? Porque ela vai se isolando, ela vai se frustrando, e não em uma área da vida, mas em várias áreas. Você acha que a pessoa tem ganho secundário com a síndrome de impostor? Por exemplo, justifica não sair de casa, justifica não mudar de emprego. Tem um medo, né, de errar. Por exemplo, é muito comum a síndrome do impostor em pessoas que tiveram, por exemplo, uma educação muito rígida, pessoas que foram muito castradas na infância e na adolescência, né, pacientes que não foram validados nessa infância e nessa adolescência. Então, é como se eu sou tão duro comigo mesmo que se eu errar, ok, eu já não esperava, né? Então, muitas pessoas falam pra mim, eu não coloco expectativa, já porque se der errado não tem problema. Você vê, é uma pessoa que não sonha. Não né? sonha. Não sonha. E eu vejo muito, me veio aqui à mente uma coisa assim, parece que a gente tem a obrigação hoje em dia de, até com as redes sociais, de ser tudo escancarado, né? Então, eu lembro que tinha muitos comentários assim, nossa, fulana é tão bonita, deve ter algum erro, deve ter chulé, sabe? Então, é assim, gente, precisa ter um erro na pessoa, né? Ela tá escondendo, é como se fosse algo assim, que vivesse na sombra, Sim. né? É como se a pessoa sempre tivesse que viver no caos. Estar calmo, estar num relacionamento tranquilo, estar num momento tranquilo da profissão, familiar, é como se fosse errado. Então, assim, tem alguma coisa errada, mas o que tem errado? Tem algo errado no outro ou é dentro de você, né? Onde que tá esse erro nessa interpretação? E às vezes o erro é a pessoa colocar a paz como se fosse a calma antes da tempestade, não é? Não é. Né? Eu posso ter uma vida de paz. Sim. Eu posso, eu mereço. Né? Então, porque às vezes eu olho para a síndrome do impostor como se fosse um vício. Sim. Né? Eu me vicio em contar que eu sou pouco, em contar que eu sou insuficiente. E me percebendo como insuficiente, eu justifico a minha ausência no mundo, eu justifico as minhas atitudes para não tomar uma outra postura, para não me posicionar. Sim. É como também se tivesse que provar algo o tempo todo, né? Então, aquela necessidade de provar. Será que eu tô tentando provar algo pro meu pai lá na infância, né? Tô tentando provar um amor que eu não tive na minha infância. O que eu tô tentando provar o tempo todo pro outro, né? E pegando esse teu gancho aí de falar, eu tô querendo provar alguma coisa pro meu pai na infância. Minha câmera é qual? Tá. Então é assim, gente, você que tá me vendo aqui, muitas vezes você tá querendo ouvir um incentivo ou ouvir um elogio de alguém que não pertence mais à sua vida, ou porque não tá mais no seu rol de convivência, ou porque essa pessoa já se foi, né? Então, é necessário você começar um processo terapêutico, uma retomada de si, uma caminhada para si. Porque enquanto você não se abençoar, enquanto você não se der esse elogio, enquanto você não for misericordioso com você mesmo, a tua caminhada vai ser difícil, né? Então, assim, tudo começa com a gente mesmo, é igual o que eu disse agora há pouco. Você é um universo inteiro. Ninguém é igual a você. Não adianta você vestir uma skin de outra pessoa que ainda assim você não vai ser ela. E você vai continuar se sentindo impostor. Tentar nos colocar em locais que não nos cabem, igual a um sapato fechado, né? Então, o tempo todo eu tô ali tentando me inserir em um contexto, me inserir em uma realidade, né? Mas que ali não me pertence. Então, a sensação de estar com o sapato apertado o tempo todo. Então, eu preciso olhar e rever, né? Então, essa angústia, essa incontentação, parece que nada é o suficiente. Mas por que nada é o suficiente, né? O que é essa sensação, muitas vezes, do vazio que a pessoa tem? Que nada que ela faça, nada que ela conquiste é o suficiente. Então, é a questão mesmo do que eu trouxe no início, essa distorção da autoimagem que ela tem, no sentido de autopercepção, né?
E muitas vezes eu fico pensando assim, caramba, a pessoa começa a querer que o mundo dê aquela permissão para ela conseguir caminhar, Sim. mas, poxa vida, porque é sempre, porque sou sempre eu que preciso ter a benção do mundo? Por que eu não posso olhar para esse mundo e perceber que tem muita gente que me admira, que tem muita gente que me olha e gostaria de ser como eu, que olha as minhas qualidades que eu desmereço, né? Então, é necessário a gente se apropriar de quem a gente é, porque senão vai sempre ser uma luta em glória. Na largada, eu já perdi. Sim, é sempre na síndrome do impostor, a pessoa ela sempre está com um olhar externo, né? Ela não tem esse olhar interno, né? Então ela não se conhece. Então muitas vezes na síndrome do impostor, a pessoa não sabe do que gosta. Muitas vezes é aquela pessoa também que ela é moldável. Você olha, ela um mês ela tá com um estilo, no mês que vem com outro, não por causa de uma versatilidade, mas por causa dessa pessoa mesma, ela não tem uma identidade. Ela não A Maria vai consegue. com as outras. A Maria vai com as outras. Então eu quero me enquadrar nesse grupo, então eu vou me comportar, vou me vestir, vou ouvir músicas, vou comer igual esse pessoal come. É nesse grupo, e aí vai tentando se adaptar. Mas, na verdade, ela não sabe o que ela quer, o que ela gosta, porque sempre a questão é o outro, né? O medo do julgamento do outro é muito grande, né? Então a pessoa, ela vive refém de opiniões de pessoas que sequer lembra de você, porque na hora que você estiver ali sangrando no meio dos tubarões, não vai estar nem aí pra você, mas você tá preocupado com a opinião da pessoa, né? Exatamente, você não tá preocupado ali com a tua caminhada, você tá preocupado com a validação do outro. Validação do outro, isso. E é muito triste. A Maria vai com as outras, né? Nunca é uma pessoa feliz. Sim. Ela é uma pessoa que invariavelmente chega no consultório e fala assim: eu quero aprender a dizer não. Isso, um ponto importante. Né? Eu não consigo dizer não. Doutora, eu sinto um nó dentro de mim e que tá difícil de desatar. Eu não sei quem colocou esse nó. Eu não consigo, me ajuda. Só o fato dessa pessoa ir lá e pedir ajuda, ela já te pede e fala assim: desculpa por te trazer tanto problema, doutora. Sim, sim. Já chega pedindo desculpa, né? A pessoa que ela se desculpa com a vida o tempo todo, né? Como isso que você falou interessante, Lu, é como se ela fosse ali um estorvo, um incômodo, né? Então eu não sou bem-vinda, eu não sou bem-quista, eu não sou uma pessoa querida onde eu estou. São pessoas que muitas vezes sentem que estão incomodando, né? Que não estão ali agregando, que são pessoas queridas, né? Tamanho você vê que essa visão assim castradora que a pessoa tem dela mesma, né? É como se ela reproduzisse uma castração emocional lá atrás e ela continua fazendo isso com ela, né? Se castrando. E isso é importante, né? Porque o não é o limite que eu coloco em relação ao outro, né? Da invasão do outro no meu espaço. E muitas pessoas eu vejo que tem essa dificuldade de falar o não, porque ele acha que ele vai ser mal educado, ou tem aquela frase: mas com jeitinho dá, não, mas dá pra fazer. E ali a pessoa vai se anulando e vai chegando o quê? No estado de exaustão mental, psíquica, aquela pessoa que chega o final de semana não tem energia pra nada, quer ficar prostrado numa cama, sem energia, toma antidepressivo e a resposta não é boa, mas por quê? Às vezes tá tão pesado que o peso seu é os nãos que você deveria falar para aliviar essa carga, né? Exato. Que cada não que a gente fala, ufa, é aquele alívio. E entender que não, quando você diz um não, você tá dizendo respeito a você mesmo, você está colocando limites. O não é amor próprio. Dizer não significa egoísmo, pelo contrário, é autocuidado, né? Pra você e até pra outra pessoa, né? Que às vezes o não vai educar o outro também, né? Exato, e falando sobre isso, falar o não, ele tem um componente muito mais profundo, que é o seguinte: quando eu digo não para outra pessoa, eu tenho que ter muita sabedoria e muito entendimento que isso fala muito mais sobre mim pelo seguinte: eu tenho que ter a capacidade e a resistência de olhar no olho do outro
e ver a frustração que o outro tem diante do meu posicionamento, tá? Dizer não, a palavra não, ela é muito mais simples do que você sustentar aquele olhinho caído, aquela tristeza, aquela argumentação, mas e com jeitinho dá? Não. Eu tenho que sustentar a minha tristeza diante da decepção que eu causei no outro. Isso. Né? E dizer esse não, né, Lu? Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu vou perder o amigo, aquele familiar vai ficar chateado comigo. Mas a gente pensa, se você não tem liberdade para dizer sim e não para a pessoa do seu lado, que relação saudável é essa? Eu me lembrei, Lu, sabe do quê? Um corte, mais ou menos assim, que eu vi do padre Fábio de Mello. Adoro. Né? Ele é fora do sério. Ele, mais ou menos, ele trouxe assim, que o verdadeiro amor é quando a pessoa ela te ama na sua inutilidade. Que legal! Porque é muito bonito quando a pessoa ela te ama, quando você diz sim, quando você pode servir ela, quando você agrega a ela. Mas e quando você precisa de cuidado? Quando você precisa dizer um não? A pessoa vai continuar ali com você na sua inutilidade quando você não consegue dar mais nada para ela? Isso sim é o amor. Né? Então, isso que nós temos que olhar, porque as pessoas hoje, com as questões dos likes, quantidade de seguidores, acham que relações saudáveis são numéricas, são quantidades, têm quantidades enormes de amigos. Não, na verdade, é qualidade. Quem está com você na sua inutilidade? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Porque pessoas que vão embora depois que você disse o não, a qualquer momento ela ia te abandonar, né? Na verdade, foi livramento, né? Foi livramento, exato. A gente tem que olhar para essas perdas, né, dessa maneira. Foram livramentos. Eu consigo abrir um espaço mais saudável na minha vida para que algo bom aconteça. Não é a única pessoa da minha vida, não é a única amizade da minha vida, não é o único relacionamento da minha vida. Mas se eu permito que esse relacionamento continue, eu também permito que algo morra em mim para que essa pessoa se aproprie ou que eu me intoxique disso. Então, é uma relação tóxica. Não adianta. Nenhuma relação tóxica vai fazer bem. Eu não bebo um copo de veneno e fico plena. Né? E, por exemplo, isso de deixar ir, né? Se você fala não, se você coloca limite, o outro vai, isso também é importante porque vai fazendo essa limpeza dessas pessoas que não estão ali para agregar, e também um exercício que a pessoa faz do abrir mão, do abrir o controle da situação. Porque quem tá dentro da síndrome do impostor é aquela pessoa que quer controlar tudo e todos, né? Geralmente são pessoas que querem estar a um passo ali antes da situação. São pessoas que têm uma tendência a querer controlar. E por causa disso, né, quando você deixa ir, essa pessoa não está agregando, essa pessoa está me machucando, tudo bem, me incomoda a dor da partida, mas abrir mão e entender, ok, né, isso faz parte. Vai doer agora, mas é a dor da cura, né? Exatamente. Então, às vezes, a sua cura está no não que você não disse, né? Que você está protelando para dizer. Então, assim, eu posso controlar o que é meu, guardadas as devidas proporções, mas o que é do outro eu nunca vou controlar, nunca. Então, e essa é a liberdade da vida. Então, quem tem a síndrome do impostor nunca tá feliz. Não, porque, por exemplo, se você olha, né, na época de faculdade, que a gente pegava aqueles pacientes terminais, os grandes arrependimentos deles era isso, né? Porque viveram uma vida do que o outro esperava dele, do que era o politicamente correto, do que a sociedade esperava, e não viveram a essência do que eles acreditavam, né? Então, nos seus últimos momentos de vida, você vai sentir falta do olhar, do cuidado, do amor próprio, porque é só isso que a gente leva, né? E a pior coisa que pode acontecer é o tempo passar e você não ter mais tempo para viver o não que você poderia estar dizendo hoje, para você não assumir aquele novo emprego, para você não viajar para aquele lugar gostoso, para você não ter um relacionamento diferente aí, né? Então, assim, você merece.
novas oportunidades, você merece novas perspectivas de vida, né, Cris? Como diz, né, gente? Vamos descer o freio de mão, vamos viver, claro, com planejamento, né? Com projetos, mas também, assim, não se prive das oportunidades que apareçam por insegurança. Apenas comece. Eu digo que a vida, assim, é muito sábia, né? Como um todo, porque as coisas na nossa vida, eu falo que elas vão acontecendo né? A gente é tanta ansiedade para querer que aconteça tudo tão rápido, mas você percebe e fala, nossa, as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça perfeito. Então, se chegou até você essa oportunidade, observe, né? Analise. Se você perceber que é uma boa oportunidade, tenta, né? Tenta essa oportunidade de emprego, tenta essa mudança de cidade, tenta essa possibilidade desse relacionamento, observe, não se prive, porque a síndrome do impostor, ela te leva para uma posição que eu digo de esquiva muito grande, né? Então, isolamento, não é, Lô? Isolamento, a pessoa se agarra naquilo para justificar a não ação, porque se a gente for ali escarafunchar na síndrome do impostor, essa pessoa tá com baita de um medo, tá morrendo de medo. Faz o seguinte, pega uma folha e anota tudo o que você tá pensando sobre você. Quem você é, né? Quais são os seus medos, quais são as suas crenças de identidade, os seus não posso, não vou, não vai dar certo. E questiona, põe a seguinte frase lá embaixo, coloca assim, na opinião de quem? Na opinião de quem? Porque a síndrome do impostor sempre conta, o que o outro vai achar, o que o outro vai descobrir. Mas quando você faz essa lista, você vê que a opinião é autorreferente. É interna. O outro não tá nem aí. O outro nem sabe que você tá com esse medo. O outro nem sabe, né, que você tem essa preocupação. Quem sabe é você. O pior carrasco é a nossa própria mente, né? Esse é o pior carrasco, não é A, não é B, não é o seu patrão, não é o seu cônjuge, não é sua mãe, o seu pai, é o que você faz com você, né? Igual você trouxe agora há pouco, né, Lu, a questão de ter a paz nas situações. Se a gente for, as pessoas têm muito disso, quando tudo estiver resolvido, tudo estiver tranquilinho, aí eu vou viajar, aí eu vou relaxar, aí eu vou entrar num relacionamento, aí eu vou tentar estudar tal coisa. Gente... Vamos embora. Hello! Acorda. Nós estamos falando de vida. Vida é dinâmica. Vida é o inesperado. Vida é capacidade de adaptação. Então, assim, é mais sobre você do que sobre a situação. Então, assim, às vezes tem pessoas que estão, teoricamente, aos olhos externos, têm uma vida perfeita, mas a pessoa não tá bem. Por quê? É interno. E tem pessoas que estão vivendo o caos na Terra e estão conseguindo manter a serenidade. Então, não é sobre apenas as situações. Eu sei que existem situações que, como diz, só a gente sabe as nossas dores, mas dentro dessa dor, como você consegue se adaptar e buscar até um pouco de paz, né? E eu acho que no polo oposto, Cli, da síndrome do impostor, tá exatamente isso. Sim. Capacidade de adaptação. Eu acho que é o polo oposto. Sim. Né? Porque, assim, é o quanto você vai olhar para esse medo seu e vai se contar quais são os recursos que eu tenho para lidar com isso aqui que nasceu em mim. Né? Então, assim, eu tenho recursos, eu só não estou acessando, porque se eu olhar que eu tenho esses recursos, eu vou ser obrigado a agir. Isso, então, né? eu prefiro fingir, né? Igual cavalo, né? Daqueles, né? Tampão lá, não lembro o nome, Antônio, né? Vamos ali, né? É. Então, geralmente na síndrome do impostor, nós percebemos que as pessoas, elas vivem fechado naquela redoma, né? Então, são pessoas que se cobram demais, que se exigem demais, e elas estão, por exemplo, no trabalho, elas só conversam com pessoas que vivem essa realidade. E cada vez elas vão se consolidando, né? Elas vão ficando cada vez mais rígidas. E talvez o primeiro passo para você sair da síndrome do impostor é sair um pouco fora da caixinha. Então, conheça grupos
grupos diferentes, né? Então, vou conhecer pessoas que gostam de correr, pessoas que gostam de bike, pessoas que gostam de teatro, pessoas que gostam de pintura, né? Buscar ambientes que não tem a ver tanto com aquela competição exagerada, com aquela questão intensa da cobrança que é comum na síndrome do impostor, né? Você sabe que você tá me lembrando, paciente que chega no consultório, assim, eu falo assim, ó, vai pra academia na hora do almoço. Ontem mesmo falei pra uma, vai pra academia na hora do almoço. Por quê? Porque tá vazia, você não vai ter aquela multidão pra dividir aparelho. E assim, eu preciso que você tenha um único objetivo, ouvir conversa burra. Porque assim, trabalho, coisa séria, vai na hora ali que você, na tua hora de... Exato. A academia é para você fazer network, para ouvir tudo que você não ouve no teu trabalho, para você conhecer outros grupos, para você paquerar, para você conversar, para você dar risada, para você se cansar, não importa. Quando der treinar um pouquinho, Quando der treinar um pouquinho, eu falo assim, ó, quem tá trabalhando lá é o professor, você vai lá para... treina, às vezes faz um treino mais longo, enfim, né? Meu professor que não ouça. Mas é necessário sair da caixa para ver que tem mundo, né, coloridinho fora do ambiente de trabalho. Existem outras pessoas com outros pensamentos, outras cabeças diferentes da sua em outros ambientes. Isso é super necessário, porque senão você fica... Aí a gente vive os núcleos. O núcleo da área da saúde, o núcleo do TI, o núcleo do não sei o quê. E é sempre aquela panelinha, não sai dali. Então a gente tem amizade, a gente trabalha, a gente namora, a família, todo mundo ali fica uma coisa bem aglutinada. E isso é super prejudicial, porque se você tem uma crença central baseada naquele lugar onde você está, nunca vai sair desse lugar porque é a sua zona de conhecimento. É isso. E a pessoa, né, Lu, quando ela fica restrita a esse grupo, se acontece qualquer situação, qualquer trincadinha nesse grupo, é como se o pilar dessa pessoa inteira desmoronasse. Então, teve um relacionamento que terminou, mas fazia parte daquele grupo. Teve uma amizade que finalizou, um trabalho que não deu certo, quebrou aquele pilar, a pessoa, ela sente que a vida dela foi a ruína, porque ela só tinha aquele ponto de apoio, né? Isso é super importante. A terapia, né? Então, o trabalho terapêutico, eu não falo terapia, a psicologia, não tô jogando lenha na minha fogueira. É a gente. Então, vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. A rede de apoio dessa pessoa. Então, psicólogo, psiquiatra, o médico, o personal trainer, enfim, a rede de apoio dessa pessoa, a família, o relacionamento, todo mundo. Então, imagina uma cadeira, a cadeira tem 4 pés, imagina que eu tenho uma estrutura com vários pilares aqui, vários pilares, dá pra ver na câmera, né? Dá, né, Bia? Então, se eu tenho um pezinho só, que é o que você falou, e eu arranco isso fora, acabou. Desmorona. Então, eu tenho que olhar para as minhas bases, eu tenho que olhar para quantos pilares eu tenho, quantos eu preciso construir para eu não colocar toda a minha força naquilo ali, porque quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. E às vezes a pessoa só consegue identificar isso, né, Lu, quando desmorona. Então, assim, para você de casa, observe, né, quais pilares, né, igual a Lu trouxe aí a comparação da cadeira, é 4 pezinhos, você tem outros pilares, ou será que a sua vida só tem se resumido a trabalho, a sua vida só tem se resumido a um relacionamento, só tem se resumido a cuidar da família? Então, se apoie em vários pilares, porque se um desabar, os outros sustentam, né? Sustenta, e você tem para onde correr. Então, quando eu não tenho essa comparação, a comparação tem que ser o outro, né? Voltando para o começo, só para a gente dar aquela arrematada. A comparação, ela é muito importante. Eu tenho que olhar para o outro para perceber onde eu quero chegar. Mas eu tenho que olhar para mim, para entender que às vezes eu tô como é que é? Catastrofizando, você não vai cortar isso aqui, pra gente ver que a gente erra também. E tudo bem, né? E tudo bem. Não temos a síndrome do impostor, tudo bem errar, né?
catastrofizando a nossa vida ou a situação, sem perceber que eu já passei por algo semelhante àquilo. Já passei, como é que foi? Não é a primeira vez, então eu já tenho ferramentas. E se eu não tiver, aí eu olho pro meu pezinho da minha cadeirinha e falo assim, eu tenho a doutora Clícia, eu tenho não sei quem que tá aqui na minha rede de apoio. Eu vou chamar, sem pedir desculpa, sem falar, olha, desculpa, viu? Eu não quero te incomodar, mas eu preciso de uma consulta, não é? Não pode. Então é isso, né? Perfeito. E para você aí, se identificou com a síndrome do impostor? Conhece alguém que tem esses traços, essas características? Já aproveita, né, Lu? E compartilha aí, porque é importante esse conteúdo. Exatamente. E só para você ficar aqui com o pensamento, você não é uma fraude. Você tem uma história de vida com erros e acertos. Você já caiu, já se levantou 1000 vezes, né? O chão, né, é um lugar assim, a gente vai para ele de vez em quando, a gente se levanta, a gente reúne forças, mas não há lugar para você ficar, né? Olha para sua história. Se você não conseguir sozinho, porque ninguém é um eremita, ninguém vive sozinho numa caverna, olha para o seu redor. Às vezes tem um monte de mãos estendidas há muito tempo para você e você, por conta do seu orgulho, você não pediu, você não pegou, tá? Então, de repente, o medo e o orgulho, eles dão as mãozinhas assim para a síndrome do impostor e você não consegue ter a outra ponta, que é a tua capacidade de se reerguer e de se adaptar. É isso daí. Saiba que ninguém está imune à síndrome do impostor. Eu me lembrei aqui, Lu, a Michelle Obama, né? Você vê, né? Uma mulher brilhante quanto ela falou publicamente que já teve essa questão de não se sentir suficiente, de se sentir uma fraude. Então, se você tem esse pensamento, ok, mas depois desse vídeo, qual é a mudança que você vai fazer para quebrar aí toda essa estrutura e realmente poder ser feliz, né, Lu? É isso, pessoal. Então, nosso episódio chegou ao fim com esse novo cenário lindo, maravilhoso. Teremos outros, né, que eu adorei. E fique conosco. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.